Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3, mas antes de começar, gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará os vídeos de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. Lá tem meu Facebook, se quiser me adicionar como amigo, será um prazer recebê-lo. Meu Twitter, se você quiser me seguir, eu sigo de volta. E se você puder divulgar o meu site para os seus amigos, eu agradeço muito, porque assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês com as videoaulas, ok? Gente, na aula de hoje eu não vou resolver nenhum exercício, eu só quero explicar algumas coisas muito importantes para vocês sobre regra de 3. Depois nós vamos fazer uma série de exercícios, ok? Primeira coisa que nós vamos identificar numa questão de regra de 3, essa é uma questão de regra de 3 simples ou composta. Nós vamos trabalhar as duas, mas vamos começar com a regra de 3 simples. Como é que a gente sabe disso? Muito bem. Você vai ler o enunciado da questão e você vai ter que identificar duas coisas que estão mudando. A gente chama assim duas grandezas, por exemplo, né? Ou então, na verdade você pensa assim, duas informações que estão mudando. Por exemplo, número de caixas. Não vou ficar escrevendo as informações, vou representar para o quadradinho, tá? Então, por exemplo, o número de caixas que um caminhão consegue carregar e número de caminhões. Por exemplo, poderia ser preço e aqui quilo. Por exemplo, R$2 um quilo, 3 quilos, quanto que daria, na verdade? Poderia ser também velocidade, tempo. Poderia ser número de gotas e tempo, enfim, não importa, você tem que observar o que está variando. Por quê? Se tiver mais do que duas coisas variando, é uma regra de 3 composta. Se tiver apenas duas, é uma regra de 3 simples. Outra coisa que é importante prestar atenção é que às vezes nas questões eles colocam algumas informações para atrapalhar. Por exemplo, qualquer informação que não muda o valor, não me interessa. Se eu falo assim, ó, no meu depósito, eu tenho 700 caixas de papelão, tá ok? Um caminhão, eu vou até escrever aqui, vamos dar um exemplo concreto. Vou apagar esses quadradinhos e vou colocar aqui. Um caminhão leva 20 caixas, então eu vou colocar aqui caminhão. E aí eu vou colocar aqui número de caixas. Vou fazer aqui um desenho de uma caixa. Muito bem. Aí que tá. Ele fala assim, um caminhão leva 20 caixas. 10 caminhões vão levar quantas caixas? Aí eu vou colocar o valor de X aqui. Depois eu explico como montar. Você está vendo que esse número de 700 caixas não mudou? Então, se algum número permanecer constante, não me interessa para nada. Se ele não tivesse dado a informação, teria sido melhor, porque não teria risco de você se confundir. A regra de 3 só trabalha com coisas que estão se modificando conforme a relação. E sempre, ó. Por exemplo, se eu colocar um dado aqui, logo na frente dele, eu vou ter que colocar uma informação que esteja fazendo referência a ele. Por exemplo, um caminhão, 20 caixas, ok? Aí, por exemplo, se eu colocar aqui 10 caminhões, quantas caixas? Então, a informação sempre vai estar à frente, ok? Muito bem. E toda vez que você não souber alguma informação, você vai colocar o X. Então, um caminhão carrega 20 caixas. 10 caminhões vão carregar quantas caixas? Não sei. Então, eu vou pôr o X. Qual é a outra coisa que é muito importante prestar atenção se você não quiser errar? Unidade de medida. Por exemplo, às vezes você está falando assim, ó. Eu tenho uma corda, mede 2 metros. Duas cordas vão medir quantos metros, né? Olha só, aqui qual é a unidade de medida? Número de cordas. E aqui, não é metros? Então a sua resposta vai sair em metros, obrigatoriamente. Mas nem sempre a vida é assim, um mar de rosas. O que pode acontecer? Às vezes ele pode dar um exemplo assim, ó. Eu pago R$2 em 1,5 kg de pão. Quanto que eu vou pagar
por 550 gramas. Tá vendo aqui, pessoal, que eu tenho quilo e tenho grama? Não pode. Ou eu só trabalho com quilo, ou eu só trabalho com grama. Por isso que eu fiz 100 videoaulas sobre conversões. Estão lá no meu site. Tudo quanto é tipo de conversão de unidades. É principalmente por causa dessas regras de 3. Sempre, se você misturar a unidade na mesma coluna, já era. Você vai pensar assim, na mesma coluna as unidades têm que ser iguais. Aí não importa se 1,5 kg você vai passar para gramas, que dá 1.500, ou se você vai pegar 550 gramas e passar para quilos, que dá 0,55 quilos. Você tem que, não importa, você vai converter um dos dois e trabalhar com a mesma unidade, certo? Gente, outra coisa muito importante é sobre ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Mas sobre isso eu vou falar na próxima videoaula, ok? Um grande abraço, até mais.